Olá a todos, eu sou o Garcia, esse aqui é o programa Papo na Cidade, aqui da TV Humana, e hoje eu estou aqui com o nosso amigo José Colagrossi. José Colagrossi, ele é um ilustre profissional aí, com uma longa história aí, focada em tecnologia, marketing, dados principalmente, é professor também universitário. Então hoje nós vamos estar batendo um papo aqui, conhecendo melhor ele e conversando aqui um pouco sobre tecnologias aí variadas aí do mundo aí atual aqui. Tudo bem, Colagrossi? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, obrigado pelo convite, muito honrado, muito feliz para a gente discutir, bater papo sobre um dos meus assuntos prediletos, que é tecnologia, uso de dados, Big Data e por aí vai. Muito feliz de estar aqui, obrigado. Então, antes da gente já entrar em algum assunto específico aí, José, eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas, contasse aí um pouco aí de você, sua trajetória profissional, o que você está fazendo atualmente, falasse aí também da parte educacional aí, que essa parte aí nós convergimos aí bastante, que eu também trabalhei durante um bom tempo aí em ambiente universitário. Cara, é um ambiente que eu adoro, né? Então, deixa eu começar pela parte acadêmica, depois eu vou para a parte profissional. Ótimo. Eu sou professor da SPM, da cadeira de Inteligência de Mercado e Marketing Digital, para o curso de pós-graduação, né? Evidentemente, desde 2015, se eu me recordo bem. Também sou professor da Escola de Negócios de Trevisan, nesse caso na cadeira de Comunicação e Mídia no Esporte. Enfim, e sou professor do INSPER, numa matéria optativa chamada Novo Marketing Esportivo. Também, basicamente, desde 2015 ou 2016, enfim. Acho que a parte acadêmica, para mim, é uma parte fundamental na minha vida pessoal e profissional. Pessoal, porque o relacionamento com meus alunos e ex-alunos é algo que eu levo para a vida inteira. Eu sempre me coloco à disposição deles para ser um recurso para assuntos profissionais, mudança de carreira. Enfim, muitos vêm a mim falar: estou infeliz, como é que eu sei o que eu quero fazer? Enfim, então eu tenho uma relação com centenas de ex-alunos, e tenho muito orgulho, muita satisfação com isso. Quando eu estava no Grupo Canta, eu contratei alguns, enfim, para trabalhar lá. Enfim, no Corinthians também eu trouxe duas ex-alunas da SPM, e aqui no grupo GT7 Gotcha também eu tenho duas ofertas para ex-alunos meus. Dar aula, para mim, como para você também, é um momento de reciclagem, é um momento de aprendizado. Eu aprendo com os meus alunos tanto quanto ou mais do que eu ensino a eles. É uma troca muito rica. Sempre tem aquela questão do desafio, do aluno desafio o professor, enfim, que eu abraço e estimulo, enfim, o máximo possível. E eu não vejo hoje uma carreira profissional que não tivesse essa parte acadêmica, que para mim é extremamente gratificante e rica. Como eu disse, eu aprendo mais do que eu ensino. Na parte profissional, a minha vida, ela basicamente ela é dividida diria, em três momentos muito importantes. Uma parte delas vivida nos Estados Unidos, onde eu estudei e morei por mais de 20 anos, 23 anos para ser exato. Primeiro momento, que foram 10 anos, 9 anos para ser exato, na área de telecom. Eu fui diretor, general manager de uma empresa chamada Net2Phone, que há 20 anos atrás era a empresa líder na área de voz por IP. Enfim, e fiquei nessa empresa até 2010, quando, por um mero acaso, eu entrei no mundo de pesquisa. Enfim, uma longa história que um dia eu conto tomando cerveja. Enfim, como é que eu caí de paraquedas no mundo de pesquisa. E entrei para uma empresa chamada Repucom, que era a empresa líder de pesquisas esportivas como VP da América Latina, trazendo a Repucom para a América Latina, começando pelo Brasil, onde nós abrimos escritório no Rocha Verá em 2011, e fizemos uma parceria com o Ibope,
o Ibope Mídia e criamos o Ibope Repucom, que me trouxe para o Brasil em 2013, para ser o diretor executivo do Ibope Repucom. Em 2014, a Canta compra o Ibope Mídia, por extensão, compra o Ibope Repucom, e eu entrei no mundo Canta, na mesma função. E em 2017 eu fui para a matriz em Londres, no final do ano, e foi onde eu fiquei até 2020 como CEO global da área de esportes. E foi um aprendizado extremamente rico, porque lá eu atendia clientes como clubes de futebol da Inglaterra e do continente, ligas como a Premier League, por exemplo. E eu caí de cabeça numa imersão nesse mundo de um futebol mais profissionalizado, de um futebol mais criativo, de um futebol mais eficiente. Não apenas futebol, porque a Fórmula 1 era cliente nossa também, enfim, então... E aí veio o Covid, enfim, eu voltei para o Brasil em 2020, porque eu não queria ficar trancado num apartamento em Londres, enfim. Ana Luísa e eu viemos para o Brasil, e no final de 2020 eu recebi um convite do Duílio, que tinha acabado de ganhar a eleição de presidente do Corinthians, para ser o superintendente de marketing, comunicação e inovação do clube. E eu senti um desafio enorme, enfim, porque já tinha estado na mesa da agência, né, que tentava mostrar para os clubes como fazer. Era uma chance que eu tinha de trocar de lado da mesa e fazer. E aceitei esse convite, ficamos 2 anos e 9 meses lá, no mandato de 3 anos, e tenho extremo orgulho de tudo que foi feito nesse período, em termos de patrocínio comercial, inovação, arena, comunicação, lançamento do aplicativo. E graças à liderança do Duílio, evidentemente, nós pegamos o clube com uma receita de 430 milhões e entregamos com 1 bi de receita nesse período, perdendo muito dinheiro para ter um pequeno superávit, pagando suas dívidas. Enfim, e o mandato do Duílio, do ponto de vista de comercial, jurídico, administrativo, clube social, foi exemplar. Infelizmente, como você sabe, né, a régua do futebol é o campo. O que acontece ou seja, a régua do futebol é o campo. Não interessa tudo que você faz fora do campo. Se o clube não ganha um campeonato, a gestão é vista como um fracasso. E nós ganhamos todos os campeonatos do futebol feminino, mas batemos na trave, literalmente batemos na trave do futebol masculino, naquele pênalti que o Fagner, contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, bateu na trave e teria sido campeão se aquela bola entrasse. E aí, no final da gestão, eu recebi o convite do Paulo de, sim, vir para a GT7, para a Gotia, para trazer para a GT7 e Gotia um pouco de revolução do que a gente faz, ousar um pouco em novos modelos de negócio, ousar um pouco em novas parcerias. Enfim, e estou aqui extremamente feliz, contente. E, sabe, eu estou agora do terceiro lado da mesa, né? Eu já tive na mesa de agência, já tive na mesa de clube, e agora eu estou sentado com o chapéu do patrocinador. Enfim, então é bem interessante para você ver o mundo sob um ângulo diferente. É isso. Você falou aí uma coisa bem interessante aí, que eu acho que valia a pena a gente estender um pouco mais a conversa, que é a parte de marketing esportivo. Coincidentemente, esses dias aqui eu assisti um filme no Amazon aí, que se chama Air, que é a história da Nike versus o Michael Jordan, né? Isso. E eu achei muito interessante lá, porque eles mostraram, pelo menos deram a entender isso, né? Foi o entendimento que eu tive, que marketing esportivo antes do Michael Jordan, pelo menos na parte de basquete, não era uma coisa assim tão forte. E a partir dessa parceria dele com a Nike, isso daí cresceu de uma forma exponencial lá, e no final lá eles mostram os números lá, são números impressionantes, né? Então é isso que eu queria que você falasse um pouco, desses números aí que existem no marketing esportivo e por que são esses números gigantescos. Até para daí também nós podermos aqui, como você disse, hoje se você está aí numa outra ponta aí, que é a ponta aí do patrocinador, mas também é uma empresa prestadora de serviços, que é a GT7 e a Gotia, até para estimular aí, de repente, empresas aí que estão pensando em entrar nesse universo de marketing esportivo,
por que elas deveriam entrar? Qual é o benefício que elas têm? Pelo que eu vi nesse filme aí, é um benefício claro. A Nike lá não era a empresa principal em 1984 e hoje ela é um líder global aí, e foi justamente pelo marketing esportivo que impulsionou ela nesse patamar aí, né? A história, e tem muito aprendizado ali. E, como você deve ter percebido também, foi a primeira vez que foi feito um modelo de parceria entre a marca e o jogador. Porque antes o jogador era um patrocinado. Você fala, olha, eu vou te pagar tanto por mês ou por ano e você vai usar o meu produto. E eu vou botar você na minha propaganda. Era isso, era quase que você comprava o direito do jogador usar o teu produto exclusivamente e fazer propaganda para você. A Nike inovou na parceria com o Michael Jordan e falou, não, a gente vai ser sócio. Sim, você vai usar meu produto, claro. Sim, eu vou fazer propaganda com você, claro, mas é mais do que isso. A sua remuneração, ela vai ser, em grande parte, baseada no meu retorno. Ou seja, nós vendemos mais, você ganha mais. Nós vendemos menos, você ganha menos. E o que isso faz é você deixa de ser contratante e contratado e você passa a ser sócio. E na hora que o Michael Jordan tinha todo o interesse do mundo em, ou seja, incentivar vendas, tornar a marca mais visível, tornar o produto mais visível, porque quanto mais ele fazia isso, mais ele ganhava. E aí deixa de ser contratual, ou seja, a entrega é muito maior do que apenas o contrato lícito. Por quê? Porque tem interesse direto no bolso dele de que dê certo. Uhum. Então, esse modelo, hoje, ele é replicado regularmente. Enfim, porque não é uma compra de patrocínio, você fala, eu vou dar um dinheiro para você falar de mim. Não, você vai ser meu sócio. E esse é o modelo que funciona. E não é só em futebol, em basquete, mas esse modelo que funciona hoje em dia em qualquer tipo de negócio. Ou seja, você tem que ter parcerias onde todos correm os mesmos riscos e todos têm, seja um ganho, seja no sucesso, e todos vão sofrer um pouco no fracasso. Porque aquele modelo antigo que a gente via no século passado, onde, olha, eu vou te pagar isso aqui, você faz isso, está cada vez mais minguando. Porque as pessoas têm que ser parceiras para funcionar, têm que ser parceiras para dar certo, e têm que ser parceiras para que as expectativas estejam alinhadas. Porque o problema é que quando a expectativa não está alinhada, é onde tudo de ruim acontece. Sim. Então, foi justamente isso que eu percebi nesse filme, que eu achei muito, como você disse, ele é cheio de lições. Tem lições de liderança, tem lição de perseverança, né? Porque daí nesse filme aí mostra lá que tinha um dos pessoas lá de marketing, lá da Nike, ele que insistiu para que o Michael aceitasse o contrato. Mas assim, do ponto de vista, por que esse mercado é milionário? É isso que eu queria que você tentasse nos dizer por quê. Por que uma empresa deveria pensar em, por exemplo, patrocinar um clube de futebol, patrocinar um esportista de famoso? Famoso nós já sabemos, né? O cara é famoso, ele vai atrair, evidentemente, uma legião de fãs aí e tudo mais. Mas por que um clube é algo importante para uma empresa pensar em patrocinar algum dia? 2 palavras: engajamento e paixão. Tá? Quando você... Vamos dar alguns exemplos. Tá? Quando você patrocina um clube de futebol, por exemplo, a sua marca entra em campo. Mas é mais do que isso, não é apenas sua marca estar no campo. Ou seja, você entra, você se apropria dos atributos básicos daquele esporte. Então, você se apropria de uma base gigantesca de pessoas que assistem ao jogo ou vão no jogo, ou seja, você tem uma audiência imediata gigantesca. Você se apropria da paixão que as pessoas têm por aquele clube. Você se apropria da emoção do esporte em si. E você tem
em teoria, né, ou seja, em teoria, potencialmente, um mercado consumidor do tamanho da torcida direta daquele clube e da visibilidade de todos que assistem os jogos daquele clube, que não tem nenhuma garantia que vão consumir o teu produto. Aí é a segunda parte, né? Você tem que conseguir o acordo e depois saber fazer, seja, as ações necessárias para isso dar certo, né? Tem que ativar o patrocínio. A outra grande vantagem de você fazer isso é você poder, com essa base, fazer ações específicas de promoção de produto, resgates de produto, ações com jogadores, que você aproxime a sua marca do torcedor. Todo torcedor de futebol, de esporte, né, mas de futebol principalmente, todo, não interessa o time que ele torce, o mesmo país que ele está. Todo torcedor de futebol deseja ardentemente duas coisas. Ele deseja ser respeitado na sua paixão, ser reconhecido na sua paixão. Eu sou importante para o clube, ou sou importante para a marca, pela minha paixão. E deseja o direito de sonhar. E não é apenas sonhar com o time ser campeão, isso evidentemente. Mas ele quer sonhar em poder viver momentos e experiências que dinheiro não compra. Tá? Ou seja, sonhar em poder tirar uma foto com o Cássio. Hoje receber uma mensagem de um jogador no dia do aniversário que ele vai guardar para o resto da vida e vai mostrar para todo mundo. Ou poder assistir um treino no CT do clube. Ou poder ganhar 2 ingressos que ele não consegue comprar porque é muito caro para assistir um jogo. Quem sabe no camarote do presidente. Para ele poder visitar o CT ou visitar a arena, fazer um tour da arena. Ou seja, a paixão demanda experiências. A paixão demanda momentos especiais. E a marca, como clube, tem esses momentos. Dou um exemplo para você de como isso é bem feito. Tá? Vamos usar o exemplo do Corinthians, porque é onde fiquei de uma imersão de quase 3 anos lá e conheço mais detalhes, mas se aplica à maioria dos outros clubes. Tá? A Neoquímica, como é conhecido, patrocinou o name rights da Arena, a Neoquímica Arena, então de cara já tem uma visibilidade gigantesca. Então de cara, o primeiro benefício é visibilidade, todo mundo sabe disso. Você vai no Waze e coloca Neoquímica Arena, aparece lá o endereço. A placa de rua lá na Zona Leste, Neoquímica Arena. Então a visibilidade é gigantesca. Tá? Pra você ter uma ideia, eu estava no grupo Canta, né, e nós fizemos, a pedido da marca, um estudo de quanto valia isso. E, ou seja, muito o valor que nós apuramos, isso vale tanto, levando em critério várias coisas, enfim, era de centenas e centenas de milhões de reais. Tá? Isso de visibilidade, esquece todo o resto, esquece engajamento, de visibilidade, a marca espontânea na mídia. Aí você tem a parte lembra, do sonho e do respeito, ou seja, respeito pela paixão pelo meu time e me deu o direito de sonhar que eu vou viver momentos especiais. O que a Neoquímica tem? Ela tem 2 camarotes na arena, onde cabem centenas de convidados. Isso faz parte do pacote. O que ela faz com esses ingressos? Ela usa esse ingresso para ativar o quê? Com as farmácias e drogarias e empresas que são importantes para ela, com corintianos, e fala, olha, eu estou te convidando para assistir um jogo na Neoquímica Arena. Ela faz um serviço de fidelização aí para os clientes VIP dela. Exatamente, faz o cara sonhar, sabe? Faz o cara poder sonhar que eu vou conseguir ver um jogo de Libertadores ou de Copa do Brasil, porque a Neoquímica está viabilizando isso. Aqui, vamos falar da nossa casa aqui. Recentemente, no ano passado, no final do ano passado, teve uma semifinal da Copa do Brasil, no Morumbis, você vê, né? Estamos falando o nome do patrocinador, enfim, e o cartão de todos levou algumas dezenas de filiados do cartão de todos para assistir uma semifinal da Copa do Brasil, infelizmente, contra o Corinthians, enfim, que ganharam de 2-0 e foram para a final. E, cara, foi o dia da vida de muitas daquelas pessoas. Não foi o melhor dia do ano, foi o melhor dia da vida de pessoas que nunca puderam assistir um jogo do São Paulo.
eram todos torcedores de São Paulo, na Arena do São Paulo, evidentemente. E a gente, cara, vivendo isso, a gratidão do reconhecimento, do abraço, do chorando, sabe? Falando, nunca mais vou me esquecer disso. Quem viabilizou isso? O cartão de todos. Enfim, então... patrocinador, o cartão de todos é um patrocinador do clube. É isso. É isso. Então, e nós estamos usando esse ativo para permitir, para fazer um relacionamento com filiados nossos, para que possam viver uma emoção, uma experiência que eles nunca viveram. Lembra? São os 2 pontos. Reconheça a paixão e faça ele sonhar. E daí, nessa questão que você falou de faça ele sonhar e realizar o sonho, né, que foi isso que aconteceu com essas pessoas, quantos comentários positivos e a propagação dessa ação que eles multiplicaram aí para a rede de contatos deles, aí físicos, pessoais, amigos, parentes, etc. Então, o marketing esportivo ele tem essa vertente aí de fator multiplicador, podemos pensar dessa forma, né? É porque você entra no coração das pessoas, você entra na paixão, ela te põe no campo, você passa a ser um protagonista de um espetáculo de milhões em que as pessoas consomem com enorme engajamento, ou seja, você entra em campo. Agora, evidentemente, repetindo, né, você pode fazer isso bem feito, ou você pode fazer isso mal feito, desperdiçando oportunidades. Antigamente, até o século passado, antes do mundo digital, né, basicamente, a patrocínio esportivo você era uma compra de visibilidade. Você botava a marca numa camisa, numa placa de campo, que a marca ficava lá aparecendo, enfim, na televisão, no jogo, era um modo de compra de visibilidade para crescimento de marca. Não era construção de marca, é crescimento de marca. Porque para você construir uma marca, você tem que explicar o propósito. Então, ou seja, a marca aparecer sem propósito é crescimento de marca, visibilidade. Quando você cresce com um propósito, aí é a construção de marca, tem uma diferença grande nisso. E então, ou seja, no começo, até porque não tinha mundo digital, era difícil engajar com o torcedor, não tinha rede, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então você botava lá a marca para ser visível e torcia para aumentar as vendas. Hoje não. Visibilidade ainda é importante? Sim, claro que é. Mas hoje você tem que criar um relacionamento com esses torcedores. Ou seja, e se você souber fazer isso e respeitar a paixão, fazer o cara sonhar, entregar um produto, evidentemente, de qualidade, que seja relevante para ele, só coisa boa acontece. Isso aí é o que realmente muitas empresas aí têm que começar a olhar com bastante carinho aí e atenção para esse lado aí, né? Porque tem muitas delas que têm potencial aí para investir aí em marketing esportivo e simplesmente não fazem porque ainda estão presas aí a conceitos antigos aí de propagação de ideias, divulgação de marca e tudo mais, né? A ideia, como, por exemplo, só para terminar esse ponto, como essa visão absolutamente errada, não, eu não posso patrocinar o Corinthians porque os palmeirenses não vão me consumir. Sério? Ou seja, então, será que a Parmalat perdeu o mercado quando patrocinou o Palmeiras? Não sei. Claro que não, entendeu? Quando eu estava lá no Ibope, a gente fez uma pesquisa exatamente para endereçar isso. Resposta: menos de 3% dos torcedores rejeitariam a marca se patrocinasse o clube rival, não é qualquer clube, o clube, sabe, o rival. E mesmo assim, esses 3% é aquele pessoal mais, sabe, torcida organizada, mais ferrenho. Radical. Cara, senão ninguém ia patrocinar esporte, porque você vai ter a raiva da maioria. Eu acho que isso aí não é uma ideia muito salutar pensar dessa forma, né? Mas existe, viu? Existe. Infelizmente existe. Bom, você falou aí bastante sobre o Ibope. O Ibope mexe com bastante dados aí, né? Ou pelo menos mexia, né? Como você disse, foi comprado aí por uma outra empresa. Então, aí hoje, nos dias atuais aí, nós estamos aqui ainda em 2024, né? Porque esse programa aqui ele é atemporal, mas a gente precisa deixar aqui uma data aí para as pessoas saberem quando foi gravada, né? Pois é. Então, ele foi gravado aqui em junho de 2024 e nós estamos vivendo um momento na humanidade hoje, do ponto de vista de tecnologia e dados, que é o chamado aí a popularização, cada dia que passa em escala maior, de
ferramentas de inteligência artificial. E conforme nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, muitas pessoas aí têm a ideia errada de achar que inteligência artificial é uma coisa nova. Uma coisa já aí com décadas aí, né? Isso daí vem lá da época lá do próprio Alan Turing, lá ele já tinha ideia lá de alguma coisa relacionada a isso. Óbvio que não existia tecnologia, mas pelo menos existia lá a ideia de se um dia conseguir fazer algo, né? O conceito tem, sei lá, quase 100 anos como conceito. Exatamente. O que mudou não foi o conceito, o que mudou foi o que a tecnologia permite fazer, essa é a diferença. Exatamente. E uma coisa assim que eu gosto de falar toda vez que eu entro nesse assunto com alguém é que um dos precursores aí de inteligência artificial, do jeito que nós conhecemos hoje, que nós estamos vendo hoje, foi a IBM lá com o seu Watson da vida, aí no começo do século XXI. Aí, né? Só que o Watson lá, ele funcionava, vou falar um termo em inglês aqui, eu não gosto de falar muito, mas é quando estou vendo outro aqui, standalone, sozinho lá dentro de um computador. Né? Isso. E os pesquisadores lá, especialistas, tal, tinham que ficar lá apanhando lá para tentar explicar alguma coisa lá para a IA lá conseguir entender, olha, isso é um óculos, isso aqui são olhos, aqui são sobrancelhas, tal, né? Dando exemplos básicos aí, né? E o que aconteceu é que houve um movimento aí, que até li bastante a respeito aí, a partir de 2010, que muitas big techs aí começaram a comprar startups aí que estavam desenvolvendo aí seus algoritmos de IA e tal. Então, nós podemos colocar um grande marco que a partir de 2010 houve aí um grande desenvolvimento. Esse desenvolvimento nós atingimos agora com a popularização disso, que hoje qualquer um consegue entrar aí, ChatGPT, por exemplo, Copilot, toda essa porrada de ferramentas que tem aí, com poucas palavras lá tem alguma resposta, mas isso daí tudo realmente teve uma convergência, que foi o quê? Que em paralelo com isso, que como você disse, a tecnologia se desenvolveu, é que desenvolveu também a internet. Que nos anos 90, lá, quando começou-se a desenvolver um pouco mais esse assunto aí de IA, a internet ainda estava engatinhando. Isso não é só no Brasil. O pessoal tem aquela lê do engano de achar, o Brasil tudo atrasado. Não. No Brasil, pelo menos a internet aqui, foram questão de meses aí de estar sendo implantada aqui também, disponibilizada para o público. E aí começou um crescimento aí, uma corrida aí das telecoms, aí que você trabalhou em uma, então você sabe também, tem propriedade para falar nisso, de aumentar seus recursos aí para que a internet fosse cada vez mais rápida, cada vez mais conseguisse trafegar mais dados, né? Então aí houve aí múltiplas áreas aí da TI aí que se desenvolveram com isso, compactação de dados, protocolo, segurança, enfim. Só que hoje nós temos aí a internet consolidada, né? Tanto que hoje ninguém consegue viver sem internet. Isso aqui que nós estamos fazendo agora é com internet. Claro. Né? Verdade. E com isso daí, toda essa porção de empresas aí no mundo aí que desenvolveram ferramentas de IA passaram a usar esse gigantesco banco de dados aí chamado internet. Mas eu quero perguntar para você de uma forma mais estruturada, né? O Ibope, por exemplo, ou essa outra empresa aí que se desculpe, eu esqueci o nome. A Canta. Que comprou o Ibope. Isso. O Ibope sempre foi conhecido pelo público leigo, né? E eu vou falar que nesse aspecto aí de Ibope eu sou leigo. Né? Uhum. Posso conhecer um pouco de tecnologia, mas de Ibope não. Ele sempre foi uma empresa que mediu assim audiências, pôde fazer pesquisas de opinião, pesquisas de aceitação de produtos, etc. Como que é a ciência para fazer isso daí no passado? Até para você também mostrar assim, a evolução, como que era no passado aí, como que é hoje feita esse tipo de tratamento desses dados hoje? Vamos lá. Na verdade, o nome Ibope, né? O pessoal acha que Ibope é uma coisa só. Não era. O Ibope era um grupo, sim, era um grupo único, com vários acionistas, mas com a família Montenegro tendo o controle acionário, o controle do dia a dia do grupo. Mas eram dois Ibopes. Você tinha o Ibope Mídia e tinha o Ibope Inteligência. O Ibope Mídia
hoje é Kantar, né? É a empresa que, entre outras coisas, por analisar mídia, né? O nome é Ibope Mídia, fazia a parte de audiência de televisão, fazia toda a parte de monitoramento publicitário, enfim, tinha produtos de celebridade, enfim, o Ibope Mídia capturava dados da mídias sociais, marca, seja patrocínio, exposição de marca, enfim. Então, o Ibope usava uma tecnologia que ainda é muito interessante, capturava dados de mídia e entregava esse informe de produtos diferentes para os seus clientes. Como é que funcionava, né? Ou seja, a grande pergunta é como é que eles sabem a audiência de... Porque todo aluno meu pergunta isso, né? Como é que pode dizer que a Globo deu 24 pontos? Através de amostra. Com exceção do censo brasileiro, todas as pesquisas funcionam na base amostral. Você não pergunta a 100% do público, senão seria impossível, caro demais, demorado demais. Então, o censo é a única pesquisa de grande escala que, teoricamente, toda a população brasileira é entrevistada. Onde importa, casa a casa. No caso do Ibope Mídia, como é que eles faziam e fazem ainda? Né? Eles faziam uma amostragem de quantas famílias, residências no Brasil têm televisão, eles têm esse número. E o que eles fazem? Usando o modelo estatístico que é usado no mundo inteiro, eles pegam um subset desse universo e falam, vou fazer uma amostragem que vai representar 99% da população. Eles não têm aquela caixinha em todas as casas. E nessa amostragem, que são milhares e milhares e milhares de residências, eles colocam uma caixinha, e essa caixinha, em todos os cômodos onde tem uma televisão, evidentemente, e sabe direitinho se é o quarto do seu José, ou o quarto da Ana Maria, enfim, sabe qual é a idade, a renda, a profissão, a ocupação, certo? Tem o perfil socioeconômico, demográfico de cada dessas pessoas, e a caixinha fica lá funcionando 24 horas. Você ligou a televisão, pá! Então, vamos dizer que na sua casa a caixinha é 3.415A, sabe que você acabou de ligar a televisão. Aí você mudou de canal, isso é registrado. Você desligou a televisão, é registrado em tempo real, literalmente em tempo real. Eles reportam esse dado com um minuto de delay. Porque até as emissoras que compram essa informação e têm programação ao vivo usam essa informação até para manter uma entrevista, ou terminar uma entrevista, ou manter um quadro, porque está vendo se a audiência subiu ou desceu. Enfim, então essa é a metodologia que o Ibope usa há décadas. Claro que a caixinha não é a mesma caixinha de sempre. Hoje isso não é capturado mecanicamente mais, enfim, é muito mais rápido, muito mais eficiente, mas através de uma amostragem de um box que tem milhares de casas pelo Brasil, e isso é capturado em tempo real. O outro Ibope, que se fala muito, é o Ibope Inteligência. E esse Ibope Inteligência é a empresa de pesquisa de opinião. Ou seja, não é pesquisa de mídia, é pesquisa de opinião. Ou seja, ao invés de capturar informação na mídia, captura das pessoas diretamente. E aí faz todo tipo de pesquisa de opinião. As mais conhecidas são a intenção de voto em eleição, né? Então, da eleição, né, o Jornal Nacional fala, segundo o Ibope, o candidato Bolsonaro, Lula, plá, 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 e diz quais são os índices de intenção de voto. E tem no final, né, a coisa que fala assim, com 95% de certeza, de confiança, né, de confiança. Por que é 95% de confiança e não é 100%? Porque ele não entrevistou todo mundo. De novo, né, pegou um grupo, uma amostragem, o campo, essa palavra chama um campo, uma amostragem, de um número reduzido de pessoas que representam o todo com 95% de confiança estatística. Ou seja, é muito mais certo, é muito mais provável o número estar certo que estar errado. E como é que essa entrevista era feita durante décadas? Literalmente batendo na porta das pessoas. Literalmente batia na porta das pessoas, claro que fazia um modelo estatístico. Você tem que entrevistar 3 pessoas em Copacabana com esse perfil socioeconômico demográfico. Você tem que entrevistar 1 pessoa em Petrópolis, 2 pessoas em Guarulhos, enfim. Aí os entrevistadores literalmente saíam pelo Brasil afora
e fazendo as entrevistas. Antigamente era papel, e aí mandava o papel de volta para São Paulo, botava numa mesa e você compilava. Hoje em dia é um tablet, evidentemente, muito mais rápido e confiável. E você faz isso. Só que com o tempo, né, a tecnologia evoluiu, e hoje existem outras modalidades de pesquisa de opinião que você não precisa bater na porta das pessoas. No século passado começou a fazer isso por telefone, né, ligava, até hoje, né, pessoal, no Covid isso explodiu, porque você não podia falar com ninguém, não podia sair na rua, então você faz a entrevista em vez de você ouvir por telefone. Mas tem uma modalidade mais recente, dos últimos 10 anos, que está ocupando um espaço muito grande, que é o painel online, onde eu faço isso pela internet. Ou seja, eu tenho um painel com milhões de pessoas que aceitam participar do painel e aceitam responder às minhas entrevistas por um benefício. Enfim, e você joga o questionário, ou seja, a pessoa recebe, tem 48 horas para responder, responde, é tabulado automaticamente, e baixou o custo disso de um modo gigantesco e acelerou esse processo muito também. Ou seja, é a tecnologia sendo usado para substituir, não houve uma substituição total, ainda tem pesquisa que ainda é feita por telefone, ou ainda é feita ao vivo, por questões do tipo de pesquisa, mas é a tecnologia barateando o custo e acelerando o processo. Mas eu queria voltar a um ponto que você falou, que eu queria fazer um paralelo, que é bem legal. Eu sou velho o suficiente, né, ou seja, para ter vivido na minha vida, eu vivi 4 revoluções. Eu vivi a revolução quando apareceu o PC. Sim, existia um mundo sem computador pessoal. Eu era jovem, mas quando apareceu o Commodore 64, o Atari, eu tive essas coisas todas. Eu jogava xadrez no Commodore 64, assim, achava assim, a coisa do jogar xadrez, enfim, fazia programação, enfim. E aí, por que é uma revolução? Só é uma revolução quando tudo muda, né? Então, tendência e revolução são coisas diferentes. Revolução, tudo muda. E quando apareceu o PC... Mas deixa eu te cortar um pouco. Você já foi um pouco mais além aí, porque nós temos idade para ter visto, pelo menos, o paredão lá, que só ficava aquele negócio assim, ó, toque, da filtro lá. Lembra? Lembra as fichas, sabe? Fazia programação. Isso, nós vimos isso aí. Cartão então, perfurado, coisa que ninguém imagina que isso existiu. E quando o cartão caía no chão, era um desespero, enfim. Então, a primeira revolução do PC. Aí passou aqui uns bons 20 anos, né, e veio uma segunda revolução, que foi o aparecimento do telefone celular. Cara, sim, existia um mundo sem telefone celular. Logo na sequência veio a terceira revolução, que é a revolução da internet, quando apareceu a internet, nos anos 90. O celular foi o final dos anos 80, nos Estados Unidos, o Brasil chegou no começo dos anos 90, enfim. E mais recentemente, nós vimos a quarta grande revolução, que é o aparecimento das redes sociais. É isso aí. Agora, se você analisar essas 4 revoluções, você pode voltar no tempo, não interessa, enfim, mas vamos pegar essas 4 que são na minha vida, na nossa vida, enfim. O que essas 4 revoluções que mudaram por 4 vezes o mundo, a sociedade, como a gente vive acima de tudo, o que elas têm em comum? 2 coisas. Primeiro, todas elas são feitas por tecnologia. Ou seja, e não é que a tecnologia criou uma demanda que existia, porra nenhuma. Ela criou uma demanda. Enfim, então, ou seja, a tecnologia, essas revoluções foram feitas por avanços tecnológicos. Mas tem uma segunda coisa em comum que é ainda mais importante. Todas essas revoluções, elas empoderam o cidadão. Ou seja, o computador nos empoderou, o telefone celular nos empoderou, a internet, então, nos empoderou, e as redes sociais também nos empoderou. Ou seja, todos esses avanços têm em comum o quê? Como empoderar, dar protagonismo ao cidadão. Hoje, o eleitor, o torcedor, o consumidor, o cidadão como um todo, nós temos muito mais poder do que antes, porque nós temos ferramentas que nos fazem protagonistas da nossa vida, que nos dão rosto, nos dão nome e nos dão voz. E aí, cara, fica aí uma dica para essa legião de
empreendedores jovens brasileiros que faz tão bem, né? Faz tão bem ter, em vez de uma legião que quer ser funcionário público, de ter jovens que querem, sabe, arrumar um emprego. Não, vamos ser empreendedor, vamos empreender, isso é o futuro. Fica aí uma dica para essa legião de jovens empreendedores brasileiros que querem criar algo que realmente tenha valor. Siga esse exemplo. O que você for criar tem que satisfazer uma demanda que talvez nem exista ainda. Ou seja, é o que o Steve Jobs falou, eu nunca fiz pesquisa, porque eu sempre criei a demanda, eu não precisava saber a demanda que existia, eu sempre criei demandas. E, acima de tudo, empodere o cidadão. Faça algo que a pessoa que vai consumir o seu produto, o seu serviço, o seu aplicativo, tenha mais poder. Sim, eu só queria completar uma coisa aí. Nós estamos vivendo a quinta agora, né? Que é a inteligência artificial aí. Exatamente. E aí, eu também tenho esse orgulho, igual você, de ter tido essa chance aí de estar nesse momento aqui da história. Até outro dia eu estava vendo um seriado no Netflix aí, um seriado que começou bem e depois caiu se perdeu. Qual deles? Era o Enigma dos Dois Corpos lá, os Três Corpos, alguma coisa assim. Não, isso eu não assisti. Só que já tinha uma mensagem interessante nesse filme aí, nesse seriado aí. Que era o seguinte, lá o contexto era que uma raça alienígena ia invadir a Terra, tá? E aí, só que não é aquela coisa de sempre, lá vem lá com tiro, canhão, etc. Era uma coisa mais psicológica, mostrando assim uma possibilidade. E aí um dos grandes medos dessa raça alienígena era assim, era a seguinte mensagem, falaram assim, ó, aqui no nosso planeta nós demoramos aí 1000 anos para conseguir ter uma nave espacial. E vocês aí na Terra, em 50 anos, vocês desenvolveram a tecnologia de uma forma inimaginável ao longo aí de mais de 3, 4 mil anos de histórias que vocês tinham aí. Então, esse que é a nossa grande preocupação aqui. Eles iam demorar, 300 anos para chegar aqui, né? Que tecnologia que nós vamos encontrar de vocês daqui 300 anos quando nós chegarmos para invadir vocês, né? Então, muito legal, o que eu queria completar aqui é justamente isso, que o que nós vivenciamos aí nesses últimos, vamos dizer aí, 45 anos aí, tá, Fala Grossa. É uma loucura. Que muita gente não conseguiu ver, ou só viu em livro e tal. É inacreditável o que foi feito se nós olharmos essa história do mundo, pegarmos aí e analisarmos ali para trás, como é que era o mundo e o tempo que aconteciam as coisas. Até dou um exemplo sempre que eu estou conversando sobre esse aspecto de história, porque é outra coisa que eu gosto muito de conversar a história da humanidade, né? É assim, Tutancâmon, ele viveu 2.800 anos antes de Cristo. Qual era a arma que existia lá? Faca, espada, arco e flecha, lança, escudo. 2.800 anos antes de Cristo. Na Idade Média nossa, até aí no final aí do século XVIII, qual era a arma predominante? Exatamente essa. Sim. Então aí nós podemos... mas você está falando de guerra? Estou falando de termos de desenvolvimento. Tinha um canhão, mas era basicamente a mesma coisa, né? Era a mesma coisa, mas demorou muito para sair disso. 1000 e tantos anos, quase 2000 anos. Aí depois começou a evoluir, mas daí, vamos dizer assim, nos últimos aí 50, 60 anos aí, o desenvolvimento é inimaginável. Nós não sabemos onde vai parar. E é como você falou, acontece, teve pessoas aí que olharam alguma coisa assim e falaram, pô, mas isso daí só serve para isso mesmo? Vamos pensar em fazer diferente alguma coisa? O primeiro foi o Steve Jobs, que eu até conversei outro dia com uma outra pessoa. Era o que lá? Ele pegou e olhou lá para aqueles computadores lá gigantes, monstruosos lá e tal. Falou assim, pô, eu quero ter um na minha mesa também. Olharam para ele e falaram, você é maluco de querer fazer um negócio desse, né? E ele pegou e fez. E fez ser bonito. Exatamente. E fez ser bonito, esteticamente bonito, que é uma coisa que não existia em tecnologia, a questão, sabe, da estética. Não, é o que é, enfim. Botar uma CPU dentro do monitor, então, sabe, eu sou fã, evidentemente, mas a coisa que mais me impactou do livro dele, era dos 2 livros, eu li 2 livros sobre ele,
essa visão de que eu não crio nada para satisfazer uma demanda que exista hoje. Eu vou criar uma demanda, seja que existe futuro. Aí você pega o iPod, por exemplo. O que é o iPod? Esse aqui, isso. É isso, é o Aqui iPhone. foi uma demanda. Ele criou isso aqui, hoje ninguém consegue viver sem, né? E esse pessoal mais jovem aí acha que o mundo sempre teve isso, e não teve. E nós vivíamos sem isso, né? Mas hoje não vivemos mais. O iTunes, enfim, também, que foi uma resposta à pirataria de música na internet. Enfim, então, cara, ele falava, eu não faço pesquisa porque não me interessa a demanda de hoje. Eu não vou fazer uma coisa para brigar pelo que existe, eu vou fazer algo melhor, que vai satisfazer uma demanda que eu vou criar. E acho que é isso, é por aí. Agora, a inteligência artificial, que hoje é uma palavra que todo mundo repete sem entender bem o que é, a verdade é essa, né? As pessoas, sabe, falam, mas sabe, não entendem bem o que é, assusta muita gente, né? Porque a primeira preocupação é falar, eu vou perder meu emprego. Né? Ou seja, a primeira preocupação é essa, né? Eu vou perder meu emprego porque uma máquina vai fazer o que eu faço. Né? Ou outra posição errada, isso não é para mim, ou eu sou muito velho para mexer nisso, ou isso é coisa para garoto, né? Enfim, e é uma abordagem, uma perspectiva totalmente errada, sabe? Abrace essa tendência, estude, entenda, comece a brincar, se tem aplicação, vai para o chat GPT e começa a brincar com ele. É isso aí. Enfim, porque, lembra quando, nos anos 70, falava, você não vai ser ninguém se não souber falar inglês? Lembra? Ou seja, falar inglês é fundamental para qualquer carreira. Cara, eu, usando uma analogia, falo entender IA é fundamental para qualquer carreira. E não precisa ser para gente jovem, não. Porque você pode até não ser um especialista na área, mas você tem que entender como isso impacta a sua área e como você pode usar essa tecnologia para melhorar o que você faz e melhorar, evidentemente, os seus clientes. É isso aí. Bom, Colagrossi, é o seguinte, o papo está muito bom aqui, mas a gente precisa encerrar hoje aqui. Eu acho que... Pode ficar 4 horas, se quiser. Vale a pena a gente marcar um outro papo aí, para daí a gente falar um pouco mais de dados, um pouco mais de tecnologias, que eu acho que a gente tem aí bastante coisa aí que nós podemos contribuir para quem nos ouve aqui, né? Com certeza. Eu agradeço o convite, muito feliz. O tempo passou voando, ou seja, então o papo foi bom. Enfim, agradeço, obrigado e sempre à disposição. Então tá bom. Então, para você que nos assiste aqui, este aqui foi o programa Papo na Cidade, hoje com José Colagrossi. E eu espero você num próximo programa aqui na TV Humana. Muito obrigado e até lá.